Bom, com mais de 25 anos de estrada na preparação para as carreiras jurídicas mais exigentes do país, a nossa missão aqui é muito clara: pegar aquela jurisprudência pesada, super complexa, e transformar em algo simples, lúdico e impossível de esquecer. O foco total é na memorização visual definitiva. Então, vamos direto ao ponto. Esta explicação visual de hoje disseca a parte 3 do informativo 22 do STJ. É a hora exata para consolidar processo civil e direito tributário de um jeito totalmente estratégico. Sem perder um segundo sequer, vamos para a primeira tese. Iniciando pelo processo civil com uma metáfora visual poderosíssima: o dinheiro segue a criança. E o que é realmente brilhante aqui é a lógica por trás dessa execução de honorários. Nota-se logo o super-herói de terno colocando a moeda num cofrinho bem no meio de um parquinho infantil. Esse parquinho representa o juizado da infância. E o fluxo do mapa mostra a cronologia certinha. Passo 1, a ação principal tramitando no juizado da infância. Passo 2, a execução de honorários fica lá mesmo, nesse juizado. Por que isso acontece? Pelo princípio basilar de que o juízo da causa é quem executa a sentença. Mas muita atenção para a placa luminosa indicando saída opcional. O triângulo de alerta destaca a grande pegadinha das bancas e laminadoras. Essa regra só se mantém se a parte exequente, que neste cenário é a Defensoria Pública, não optar por outro foro. O poder de escolha muda completamente o jogo. Para a consolidação imediata na memória, esse texto precisa ser internalizado. Vamos à leitura exata da tela. Resumo da decisão em linguagem simples. Se a Defensoria Pública ganhou a causa no juizado da infância e vai cobrar apenas os seus honorários, ela cobra lá mesmo no juizado. A execução não vai para a vara da Fazenda Pública, a menos que a própria Defensoria escolha outro juízo. Como a prova objetiva exige o domínio da literalidade, é imprescindível gravar a tese oficial fixada pelo tribunal. Fixação do tema na íntegra. Se a ação tramitou no juizado da infância, a execução dos honorários pela Defensoria Pública, que fez assistência jurídica da parte atora, também será nessa vara especializada, salvo se a exequente escolher outro juízo. Avançando um pouco mais, olha como a jurisprudência se constrói agora no campo do direito tributário. A regra de ouro no topo não deixa margem para dúvidas. Cálculo separado do leão não volta no tempo. A imagem ilustra de forma brilhante o princípio da irretroatividade. Temos aquele famoso carro que viaja no tempo acelerando com tudo, mas o leão da Receita Federal está suando frio, frustrado, porque bate de frente com o muro do ano de 2009 e a placa gigante de irretroatividade. A lógica é simples e está ali no quadro inferior. Trata-se do RRA, os rendimentos recebidos acumuladamente. Antes da lei de 2010, o regime antigo somava tudo em um único mês. Resultado, uma alíquota altíssima e super prejudicial. Depois dessa lei, passou a valer o RRA, permitindo um cálculo separado, mês a mês, gerando uma tributação muito mais justa. Mas a grande pergunta de prova é: essa lei mais benéfica retroage? A resposta visual é categórica: retroatividade? Jamais. O carro do tempo não ultrapassa a barreira da vigência da lei. Para garantir a compreensão perfeita, olho na tela para a leitura didática desse julgado. Resumo da decisão em linguagem simples. O benefício maravilhoso de calcular o imposto de renda separado sobre valores atrasados, regime de competência, RRA, só vale para fatos geradores que aconteceram depois que a lei do artigo 12A entrou em vigor, 2010. Não adianta querer aplicar para o passado para pagar menos imposto. Agora, a nossa blindagem contra as pegadinhas. Leitura do texto oficial da Corte. Fixação do tema na íntegra. O regime de cálculo em separado do imposto sobre a renda incidentes sobre rendimentos recebidos acumuladamente, RRA, prevista no artigo 12A da Lei 7.713/88, na redação dada pela Lei 12.350/2010, não se aplica a fatos geradores ocorridos antes de sua entrada em vigor. Passando para a terceira importantíssima tese, ainda no universo tributário, é aquele conflito clássico de competência Estado versus município. O mapa mental separa de forma cristalina as duas realidades. De um lado, as torres de transmissão emitindo sinais. Esse é o serviço fim de telecomunicação que atrai no imposto estadual, o ICMS. Do outro lado, ferramentas atuando diretamente num chip de celular, bem na frente do prédio da prefeitura. Isso representa a habilitação autônoma do chip, que atrai o imposto municipal, o ISSQN. É absolutamente vital entender a distinção entre o serviço fim, a ligação em si, e o serviço preparatório, que é a habilitação técnica. O alerta ali no rodapé é o grande diferencial para aprovação. Não existe isenção sob o pretexto de ser uma mera atividade meio.
O ato de habilitar o chip, quando feito por terceiros de forma separada, é um serviço técnico totalmente autônomo e, por causa disso, é tributável pelo município. Gravando a explicação na memória com a leitura direta da tela. Resumo da decisão em linguagem simples. Prestar o serviço de telecomunicação, ligação, internet, paga ICMS para o Estado. Mas se uma empresa contratada só para habilitar e ativar as linhas para a operadora, isso é um serviço de suporte técnico autônomo, portanto, o município pode cobrar ISS-QN. Consolidando agora o vocabulário técnico exigido pelo examinador. Fixação do tema na íntegra. Na hipótese em que, de forma autônoma, ocorre a prestação de serviço de habilitação de linhas telefônicas para outras sociedades empresárias e não serviço de telecomunicação, há a incidência do ISS-QM. E, para encerrar o ciclo de aprendizado com eficácia máxima, chegamos à etapa mais crucial do nosso método, a revisão ativa. Este é o instante de testar a retenção nos mapas mentais. A estrutura que força o cérebro a buscar a palavra-chave antes de revelar a resposta, criando uma conexão neural fortíssima. Vamos à leitura das diretrizes completas de revisão para ancorar de vez esse conhecimento. Ambiental versus penal. Execução de transação penal com foco ambiental vai para a primeira seção, Direito Público. Honorários no ECA. Defensoria cobra honorários no próprio juizado da infância, salvo se escolher outro juízo. Associação VIP. Ampliar o estatuto não modifica os limites da coisa julgada para incluir novos substituídos. Sindicato. Ação no sindicato beneficia toda a categoria e não apenas os filiados. IRPF. O cálculo separado do RRA, artigo 12A, não se aplica a fatos geradores anteriores à lei. ISS municipal. Habilitar linha de forma autônoma não é telecomunicação. Incide ISS-QN. Revisão concluída. As teses estão absolutamente consolidadas e a retenção garantida. Fim da nossa análise do informativo 22.